Tá, e portanto, essa questão do Moro e o Podemos ainda tem um longo caminho a ser percorrido, tá? Para muita gente, e o Moro é enfático em dizer que ele não decidiu ainda, para muita gente acontece o seguinte: vai se filiar para ser candidato, e o Podemos vende isso. Mas não é bem verdade. Quer um exemplo? O Podemos tem que resolver problemas internos para abrigar Moro. O Moro se preocupa muito, por exemplo, com a cúpula do partido que tem investigações graves contra ela. Eu lembro aqui que a presidente Renata Abreu é alvo de um inquérito que investiga se ela fomentou candidaturas laranjas para conseguir aí cumprir a cota feminina. O secretário-geral do partido, Luiz Cláudio Souza França, foi flagrado em um vídeo recebendo 38 mil em espécie no famoso mensalão do DEM. Você lembra dessa história? A Operação Caixa de Pandora. O presidente do diretório do Rio de Janeiro, o Patrick Weber, foi um dos caras que elegeu e reelegeu o Jorge Pisciani do MDB, né, que comandou a Assembleia Carioca por muito tempo e foi condenado há 20 anos na própria Lava Jato por muito tempo. Então é uma pessoa que tem suspeita sobre ele. Então o Podemos tem que fazer o dever de casa, tem que limpar o partido para que Moro possa ser candidato. E vamos ver se o Podemos fará a lição de casa. Estou falando isso aqui porque, para deixar bem claro, uma coisa é se filiar ao partido, outra coisa é sair candidato. O Podemos tem um longo caminho a percorrer com o Sérgio Moro para isso se viabilizar. Por isso a fala do Oriolvis Guimarães no final ali é importante, Pedroso. A terceira via precisa de um rosto, é verdade. Ele tem que ser definido o quanto antes, mas tem que ser uma terceira via se quiser ter chance eleitoral. E eu falo aqui sem defender nenhum dos lados, estou falando se ela quiser ter viabilidade eleitoral, ela precisa chegar a um consenso e se unificar. Não dá para sair 50 candidatos, que aí vai pulverizar os votos e a polarização segue. Desses candidatos citados, Mark, muitos deles têm a famosa síndrome de vice. Coloca o nome, espera receber a atenção da imprensa, se posiciona, diz que tem grandes ideias para o Brasil, mas louco de vontade de esperar um convite para vice ou talvez compor uma chapa para senador nos seus estados de origem. Agora, pensando exclusivamente na questão do Moro, eu tive uma curiosidade, ouvinte. Eu conversei com alguns membros de partidos nacionais para saber, olha, vocês abraçariam essa candidatura? Tem chance real de abrir mão do projeto aí do partido em prol do Moro? Sabe o que eu ouvi? Que me chamou muita atenção? Que é mais fácil eles apoiarem o Sérgio Moro do que resolverem algumas brigas internas. É mais fácil que alguns partidos que têm grandes disputas, né, entre si, o MDB não gosta do PSDB lá de São Paulo, o Cidadania tem rancor com o partido ali de Brasília. Seria muito mais fácil, então, abrir mão em prol de alguém que é fora dessas disputas, que no caso seria o Sérgio Moro, do que um apoiar o outro. Algumas pessoas não suportam o Mandetta, então Mandetta eu não apoio jamais. Com o Moro, algumas dessas dificuldades estariam superadas. Porque aqueles que já não gostam do Sérgio Moro, que estão ali ou no Centrão, o pessoal do Centrão já definiu para onde vai. Tá com o presidente Bolsonaro. Os petistas, que também detestam o Moro, já resolveram para onde vão. Eles vão esperar o que o Lula decidir. Então, essa terceira via começa a enxergar uma possibilidade de se aglutinar em um nome que é menos rejeitado pela classe política ou pelos dirigentes desses partidos, Mark. E daí a pesquisa mostra que o Moro tem a menor rejeição, né? Perfeito, mostra que tem a menor rejeição e tem um índice de reconhecimento de propostas baixíssimo. Então, conforme a plataforma que ele adote, os temas que ele explique, ele pode crescer sim. Agora, ele terá que ter muito cuidado, porque quando ele se filia a um partido, como bem você alertou, ele contrata um teto de vidro alheio. Porque uma coisa é controlar a própria biografia, Mark. Outra coisa é quando você entra num clube, num grupo, numa empresa, você não sabe qual é a capivara do seu vizinho. Então, isso tem que ser levado com muito cuidado, mas o eleitor também já está compreendendo que, infelizmente, enquanto o partido servir como um cartório obrigatório para que as pessoas possam concorrer, alguns casos eles vão ter que ser entendidos ou superados na hora do voto e punidos quando as coisas acontecerem. É a única solução que resta. Tanto é verdade que o presidente Bolsonaro não tem partido até hoje por isso. Ele não quer esse lado de vida dos outros, ele vai ter que escolher ali na frente, mas muita gente no Palácio Planalto aposta, Pedro, que ele fez isso conscientemente. Ele não quis um partido para chamar de seu, justamente para quando estourar essas coisas ele está fora disso. Vai ter que agora cartorialmente escolher um e vai fazer esse discurso, nenhum presta. Eu só tô aqui porque eu sou obrigado a escolher um e assim vai.
e vai escolher justamente, a probabilidade maior, entre PP e PL. Amigos, eu quero lembrar da eleição de 2018. Quão difícil para alguns eleitores que votaram veementemente contra o Centrão. Quero lembrar de um certo general que cantou "Se gritar, pega Centrão, não sobra um". Agora, abraçado, provavelmente, Mark, como o candidato à presidência em um dos partidos, ou no PL ou no PP, e o vice do outro partido. Então, assim, a vida não tá fácil para ninguém. E agora, vale um conselho, né? Que se fosse bom a gente vendia. Agora, com o vice de um partido do Centrão, talvez a vida não seja tão cômoda assim, Mark, porque eles começam a enxergar que estarão a um passo, a uma rasteira de sentar na cadeira presidencial. E olha aqui, para fechar o jornal com uma notícia em primeira mão aqui, acaba de sair do forno, Murilo Hidalgo, o ouvinte do jornal, inclusive mandou para cá, uma pesquisa da Paraná Pesquisas, que perguntou às pessoas justamente isso: o ex-ministro Sérgio Moro deve ser candidato a presidente? 57,7% respondeu que não e 35,5% respondeu que sim. Outros 6,8% não sabem ou não responderam. A pesquisa ouviu 2.462 eleitores entre 26 e 29 de outubro desse ano. Então, esta é a pesquisa. A maioria, Pedroso, dizendo que não quer ver Sérgio Moro como presidente. Segundo a Paraná Pesquisas, 57,7% das pessoas não desejam essa candidatura. Nesse momento, se você soma o que tem aparecido como intenção de votos dos que querem o Lula e dos que querem o Bolsonaro, esse número fica muito parecido. Me chama a atenção, Mark, que o número não seja maior. Porque se você enxerga, olha, o Bolsonaro aparece em algumas pesquisas ali perto de 30%. O Lula aparece em algumas pesquisas acima de 40%. Então, teoricamente, a rejeição deveria ser inclusive maior. Me chama a atenção que parte do eleitor bolsonarista e parte do eleitor lulista não rejeita o Sérgio Moro tanto assim. E isso sem escutar o cara. Acredito que talvez avançando alguns pontos, essa rejeição inicial diminua. Então esse número não me causa surpresa, porque ele é aquele número dos duros, dos totalmente contrários a qualquer coisa que não represente o seu polo, o seu radicalismo de estimação.